Há outro lado, não tenho dúvida. Não tenho medo da morte. O único medo que eu teria é o que aconteceria com meus entes queridos, após eu partir. Esse é o medo que tenho. Mas em certo momento será a minha hora, será a sua hora, será a hora de todos. Mas não é algo que as pessoas queiram falar. Ninguém quer ir. Você sabe, você não vai estar aqui para sempre. Esta é uma conversa muito difícil de começar. Isso. Oi, pessoal. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan. Tenho uma surpresa para vocês. Uma das minhas pessoas favoritas, Alex Ferrari, está aqui. Oi, Alex. Oi, Julie. Tudo bem? Estou bem. E você, amigo? Estou bem. Tentando espalhar a palavra espiritual para o máximo de pessoas ao redor do mundo. E estou cansado, mas muito feliz. Bem, obrigado por ficar acordado tempo suficiente para conversar conosco hoje, nesta pequena conversa. Tenho muitas perguntas para você, pessoal. Alex é um cineasta premiado, autor best-seller e podcaster. Ele é um empreendedor, um cara fascinante em todos os aspectos. E eu sei que vocês vão amá-lo tanto quanto eu, por isso pedi para ele participar do programa. Estávamos conversando antes de gravar, e eu disse, na minha equipe costumamos dizer, o que Alex faria é como o que Jesus faria. Entramos na questão, o que Alex faria? Tipo, vamos direto ao ponto. O que te levou a passar de fazer um filme sobre a máfia de todas as coisas para entrevistar pessoas com experiências de quase morte? É uma longa conversa, meu caro, mas tudo bem. Comecei na indústria do cinema, com 18 ou 19 anos. Fui para a faculdade e considero que foi aí que comecei, no ramo. Agora estou há 30 anos na indústria do cinema, ou algo assim. E eu simplesmente amava filmes. Queria ser cineasta, trabalhei em uma locadora, e vocês podem procurar por Blockbuster assim. E me apaixonei por filmes e então me mudei para LA, eventualmente. Comecei a dirigir mais, trabalhando em grandes projetos com grandes estrelas. Em 2015 eu estava meio perdido. Tinha acabado de terminar 3 anos como dono de uma loja gourmet de azeite e vinagre com minha esposa, que é outra conversa, onde eu estava esgotado do negócio. Li um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Esse livro reacendeu meu amor por negócios online. Eu tinha um site em 98. Tem um dos primeiros vídeos do YouTube. Ainda não encontrei um mais antigo, mas acho que tenho. O primeiro trailer de filme já colocado no YouTube. Não consegui achar um mais antigo. Eu procurei. O mais próximo é tipo 4 meses depois que lancei o meu. Tenho certeza de que existe, mas sou um dos primeiros em 2005 ou 2006, antes do Google comprar. Então, eu estava realmente interessado em negócios online, mas acabei me perdendo ou encontrei outras coisas para fazer. Em 2015, decidi lançar um podcast, quando achei que era tarde demais. É tarde demais. Todo mundo é podcaster agora. Por que estou tentando? Lancei o podcast no espaço de cinema, primeiro no cinema independente, e comecei a entrevistar cineastas sobre seu processo. E a contar a verdade sobre como era o negócio, pois eu tinha muita experiência. Como você disse antes, eu quase fiz um filme para a máfia, que é o meu primeiro livro, Shooting for the Mob, onde quase produzi um filme de 20 milhões de reais. Definitivamente fiquei com algumas cicatrizes dessa experiência. Esse programa, em 3 meses, se tornou o número 1 no espaço de cinema no Apple. Alguns anos depois, lancei um programa sobre roteirismo, que também se tornou o número 1. Me saí bem com esses programas por um bom tempo. Eles ainda estão no ar, embora em versões menores do que antes, mas ainda estão no ar. E, então, há cerca de 2 anos e meio, eu tenho uma conselheira espiritual. A maior parte da minha vida. Eu a conheci no início dos meus 20 anos. E ela tem me guiado espiritualmente. Por anos, me guiando por toda essa vida. Um dia ela diz, Alex, acho que é hora de você começar algo novo. Eu fiquei tipo, tá bom. Sobre o que você gostaria que eu falasse? E ela disse, bem, vai ser um podcast espiritual. Eu fiquei tipo, o quê? Por quê? Não sou guru. Não sou vidente. Não tive experiência de morte.
não sou canal, eu não tenho nada. Quer dizer, eu estive estudando espiritualidade e talvez tenha um pouco mais de informação do que as pessoas comuns. Passei um tempo, mas de jeito nenhum sou especialista na área. E ela disse, bem, não, você tem que fazer isso em 3 semanas. Eu fiquei tipo, desculpa, você quer que eu lance um programa inteiro em 3 semanas? Isso é impossível. Ela disse, é impossível. Para todo mundo, menos para você. Então, em 3 semanas, criei o nome, que me veio através de uma meditação. Pedi e ele veio. Lancei um programa, preparei tudo, consegui meus primeiros convidados e lancei na Páscoa de 2021. E então, comecei a entrevistar pessoas. Conheci um amigo que era canal. O nome dele é Daryl Anka. Eu o conhecia do ramo cinematográfico. Então, eu o trouxe e fiz uma entrevista com o vocalista do Iron Maiden sobre espiritualidade e sua vida. Foi uma conversa interessante como isso entrou na minha vida. Alguns episódios começaram a decolar. Mas, no geral, ainda estava caminhando devagar, muito pequeno, comparado ao meu vasto espaço de filmes independentes. Era simplesmente tão grande, eu estava tipo, espiritualidade e tal. Depois de um tempo, fiquei com medo e recuei porque não queria perder o que tinha aprendido ou conquistado na carreira de cineasta. Em Hollywood, você não pode falar sobre espiritualidade abertamente, com frequência, porque há um estigma. Você não pode dizer Deus, Deus me livre, Jesus. Ou até mesmo espiritualidade como uma declaração geral. Simplesmente não se faz, especialmente para um homem, nesse espaço, no cinema. Fiquei com medo e parei. Parei de fazer o próximo nível da alma. Eu disse, vou tirar uma pausa de 3, 4 meses, vou reconstruir meus sites. Criei trabalho para mim. Então, no Natal de 2021, eu tinha cerca de 700 assinantes. Eu ainda não estava monetizado no YouTube. E meu professor espiritual disse, tipo, olha, ou, desculpe a linguagem, caga ou sai da moita. Se você não fizer isso, o universo vai encontrar outra pessoa, porque isso precisa ser feito. E eu pensei, isso é muita pressão. Eu tive uma conversa séria comigo mesmo. Gritei para Deus, disse, ok, Deus, se você quer que eu faça isso, vou me dedicar totalmente. Vou montar esse pequeno cenário que você vê na minha frente, atrás de mim, e vou confiar que você vai proteger a mim e a minha família e nos sustentar, porque estou fazendo esse trabalho. E foi isso. Então eu relancei, essencialmente, rebrandiei, reconstruí, criei um novo site nessas semanas e comecei a fazer 2 episódios por semana, depois 3. Agora estamos em 4 episódios por semana, novo episódio por semana. Marca. E comecei a trabalhar duro e me dedicar sem nem sequer pensar 2 vezes sobre isso. Continuei fazendo e fazendo, sem me preocupar com os números, sem me preocupar com o dinheiro que entrava. Eu estava tipo, vou apenas fazer isso porque este é o trabalho. Eu via isso como cortar lenha, carregar água, cortar lenha, carregar água, cortar lenha, carregar água. E então, em julho daquele ano de 2022, já tínhamos chegado, acho, a cerca de 8.000 assinantes. Então estava começando a crescer, mas ainda estava avançando devagar. Tivemos um vídeo que decolou. Foi como, foi meio que uma dica do universo dizendo, é isso que está por vir. É meio que um pequeno sinal, para mostrar, meio que te dar. É como aquela cenoura para te manter em movimento. Eles estão tipo, ei, ok, então isso pode ser feito. Era meio que uma prova, para eu pensar, ei, eu sei que você está cansado de não ver o que quer ver. Aqui está uma pequena prova. Então vimos isso e os números mudaram um pouco, mas ainda estavam avançando devagar. Quando chegamos a outubro, estávamos com, 30.000, 40.000 assinantes, uma quantidade substancial para mim, porque meu canal de cinema tinha tipo 80 em 7 anos. Então, um dia, em outubro, acho que foi 18 de outubro, um vídeo explodiu. O vídeo do dia seguinte também explodiu. E depois disso, passamos de 75.000 visualizações em um mês para 1,2 milhão ou 1,1 milhão. E a cada mês depois, continuou crescendo. 1,85, 1,82,2. Agora temos uma média de 8 a 9 milhões de visualizações no canal principal em inglês, por mês. E estamos perto de 100 milhões de visualizações, em um período tão curto. Agora expandimos para o espanhol
e vamos para cerca de 10 a 12 outras línguas no próximo ano. Temos o canal de Eclipse e muitas outras coisas para expandir o negócio e a mensagem e a missão no próximo ano. Mas foi assim que cheguei a isso. E agora, o que eu fazia no cinema? É tão pequeno comparado ao que faço diariamente aqui no Next Level Soul, que está muito além do que eu poderia imaginar. E tudo começou com confiança e fé em Deus e fé no que eu deveria estar fazendo aqui. Então essa é uma resposta longa para uma pergunta. Bem, eu acho que é útil, porque todos nós recebemos orientação de alguma forma. E quando você diz que é um conselheiro espiritual, estou assumindo que é um conselheiro espiritual humano ou não. Eu digo sim, ela está viva, ainda vivendo, e participou do programa. A tive recentemente. Certo. Sim. Porque recebemos orientação do espírito de várias maneiras. Você mencionou que a semana de trabalho de 4 dias foi meio que um sinal. Algo está vindo. Eu não sei o que é. Eu penso, algo está vindo. Vai ser bom. Do West Side Story, você sabe, essa música. Pode estar na esquina, pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, tanto faz. Mas tem algo mais vindo aí. E esse foi o grande trabalho para você sair do cinema para o espiritual. E é interessante, Alex, que você diga que a espiritualidade não é muito falada em Hollywood. Não se fala muito sobre isso lá, porque muitos desses roteiristas e o processo criativo estão canalizando tudo isso. All the time. O tempo todo. Eu tinha essas conversas com eles a portas fechadas, abertamente. Eles não falam sobre isso, mas a maioria é espiritual. Quando eu conversava com Bruce, o vocalista do Iron Maiden, diz que quando pergunto de onde vem, ele responde: eu sou apenas um canal, vem através de mim. Todo bom artista com quem conversei entende que não são o, entre aspas, criador. Eles são o canal por onde isso passa, filtrado por eles, e é trabalho deles fazer isso chegar ao mundo. No geral, isso é canalização. Estamos todos sendo canalizados. Quando escrevi meus primeiros livros, eu anotava algo e depois voltava para ler pensando: quem escreveu isso? Caramba, não foi Mesma ruim. coisa. O que foi isso? Acontece o tempo todo, sempre, mas Hollywood. Por mais que se diga liberal, é até certo ponto. Mas Deus me livre você falar de oração ou qualquer coisa espiritual em público. Só. Não sei por que é assim, mas acho que as coisas estão mudando. E realmente acredito que as pessoas estão se afastando das celebridades de Hollywood. Você pode olhar os números como uma declaração geral. Números de bilheteira e coisas do tipo. Eu não acho que isso vá desaparecer. E ainda tenho um amor enorme pelo cinema, mas acho que está apenas mudando. Tudo muda. Everything changes. Porque estamos indo para os streamings e vamos assistir coisas em casa, em vez de ir ao cinema. É isso que você está mencionando? Sim, estou me referindo a isso também. Mas, de forma geral, não existem mais verdadeiras estrelas de cinema. Elas não importam tanto. As estrelas que você e eu reconhecemos foram criadas há 20 ou 30 anos. Os Tom Cruises, o Rock. O Rock está nisso há mais de 20 anos. Ele não é tão velho quanto Tom Cruise, mas está nisso há muito tempo. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estão por aí há uma eternidade. Esses são os grandes nomes. Agora você vê alguém como Margot Robbie ou Ryan Gosling. Ambos são incríveis. Atores e eu adoro os dois. Mas se você os coloca no filme errado, o filme morre. E isso já aconteceu com eles. Antigamente, Arnold Schwarzenegger poderia ler a lista telefônica e teria uma estreia de 20 milhões de reais no fim de semana. Tom Cruise poderia simplesmente. Ele fez um filme chamado Cocktail que arrecadou uma fortuna. Por que Tom Cruise Barman? Era uma mentalidade diferente. Acredito que a sociedade está se afastando disso, pois agora há muito mais opções. Agora, YouTubers são estrelas. Meus filhos só conhecem essas estrelas de cinema. Expliquei isso porque eles vivem conosco, e nós somos tipo, esse é o Tom Cruise. Esse é o Leonardo DiCaprio do Titanic. Titanic. Sim, é daí que os conhecem. É tipo,
ou Titanic, entende? Então, é uma coisa completamente diferente. Acredito que a sociedade em geral está se afastando disso e espero que estejamos evoluindo espiritualmente além disso. Poderíamos falar sobre a mudança na consciência humana e tudo o que está acontecendo no mundo e para onde estamos indo. Mas é isso que quero dizer, quando muito disso ocorre. Sim, interessante. Quando eu era pequeno, meu programa favorito era A Feiticeira. Eu ainda poderia cantar a música para você. Quando eu era pequeno, queria ser como a Samantha Stevens quando crescesse. E agora, she could. Ela chamava o tio Arthur e ele aparecia, estalava os dedos e estava em uma realidade diferente. Sempre pensei, esses roteiristas estavam canalizando essas coisas. E com J.K. Rowling e o mundo de Harry Potter, estive em L.A., em Universal City, e estava andando por lá, parece um set de filmagem. Mundo de Harry Potter é fantástico. É muito lindo. E Hogwarts e o castelo e tudo isso. E eu me lembro, houve várias ocasiões em que eu via algo. Estava com o meu filho Jonathan e disse, eu já vi isso, ela está canalizando todas essas coisas. Eu vi isso quando trabalhava com um cliente, ou com alguém que ligava para o programa. Ou eu lia algo, e era algo que não estava em um dos livros dela. Ou talvez estivesse. Eu não li os livros. Vi o primeiro filme, talvez o segundo também, mas era algo que ouvi do espírito, e ela estava apenas canalizando isso. E como você, quando escrevi meu primeiro livro, Angelic Attendants, eu escrevia algo e depois voltava para ler. Pensava, não me lembro de ter escrito isso, mas está bem bom. Acontece sempre. Sim, a maioria das pessoas tem uma fascinação pelo pós-vida e por coisas espirituais, mesmo que digam que não. Quando algo surge, isso ressoa conosco como humanos. Você concorda? Por que acha que é assim? Porque é o grande desconhecido. Todos nós vamos morrer. Todos sabemos que vamos morrer. Então, quer as pessoas queiram falar sobre isso agora, ou no leito de morte, elas vão falar sobre isso, ou vão descobrir, a menos que seja um acidente trágico que as leve rapidamente. Mas, de modo geral, nos estágios normais da vida, você vai começar a pensar nisso. Meu público não é de crianças de 10 anos, embora eu tenha algumas crianças de 10 anos muito evoluídas ouvindo. Mas, de modo geral, eles têm todos 35 a 65 anos ou mais. Quando você entra na idade avançada, começa tipo, já caminhei mais milhas para trás do que tenho pela frente. E você começa a pensar tipo, espere um minuto, já passei da metade, ou estou prestes a chegar lá. Se você fizer uma matemática básica, usando 100 anos como referência, há apenas tantos anos mais que você tem para caminhar na Terra. Então você começa a fazer perguntas mais profundas. Quando é mais jovem, tudo gira em torno da fisicalidade, dos prazeres da experiência física, seja sexo, algumas pessoas drogas e álcool, algumas comida, algumas apenas, experimentando coisas ou conquistando seu poder. Se você é um cara, muitas vezes há essa energia. Mas à medida que envelhece, espera-se que evolua e essas coisas começam a ficar de lado e você olha mais para dentro. E é aí que eu acho que as pessoas, mesmo que não admitam, têm essas perguntas sobre o que aconteceu com a vovó, a tia Suzy, quando ela faleceu, sabe? Essas são perguntas que geralmente você não faz em uma idade precoce. A menos que tenha uma morte na família, você nem pensa nisso. Eu não tive nenhuma morte significativa até estar na casa dos 20 anos. Meus avós estavam vivos até então. Então é quando eles começam a falecer. E é aí que você faz perguntas mais profundas. Pelo menos, você eventualmente fará essas perguntas. Algumas pessoas investigam por curiosidade. Outras, com medo, porque é o desconhecido. É o grande desconhecido, mas as pessoas são fascinadas por isso. E é por isso que histórias de experiências de quase morte se tornaram tão populares no Zeitgeist, porque as pessoas se interessam por quem morreu e voltou, e pode provar que morreu e o que viu do outro lado.
Eu tenho uma perspectiva única sobre isso porque sou exposto a tantas. Já falei com mais de 100 pessoas que tiveram experiências de quase morte. Falo com canais, médiums e videntes como você. Em todos os níveis. E quando você começa a juntar tudo, consigo ver onde todos os pontos estão se conectando. Consigo ver isso. Raramente encontro alguém no meu programa que não reforce algo que já sei ser verdade, ou que não traga um toque diferente, mas o núcleo é o mesmo. Então, experiências de quase morte, de modo geral, todas têm similaridades. As coisas acontecem, alguns sabores diferentes. Alguns não têm, outros têm. De modo geral, o amor está do outro lado. Grande quantidade de amor. Todas essas coisas têm um plano da alma, um projeto. Por que você está aqui? Por que está aprendendo? Temos múltiplas vidas. Esses conceitos discutidos há milênios. Estou começando a ver as linhas se conectarem, e quanto mais faço o programa, mais pessoas conheço. Mais eu realmente adquiro conhecimento sobre o outro lado. Novamente, não sei tudo sobre ele, mas que existe um outro lado. Não há dúvida na minha mente. Eu não tenho medo da morte. O único medo que eu teria é o que aconteceria com meus entes queridos depois que eu partir. Esse é o medo que eu tenho. Não de eu ir. E também, eu ficaria chateado porque tenho muito trabalho a fazer. Não é minha hora. Tenho coisas para fazer. Mas em algum momento será a minha hora, será a sua hora, será a hora de todos. Mas não é algo que as pessoas querem discutir. Ninguém quer ir, sabe? Você não vai estar aqui para sempre. Esta é uma conversa muito difícil de começar. Julie, eu falo para viver, então vou continuar por mais uma hora. Você precisa me parar. Assim eu vou parar. Bem, estou rindo sobre meu guia espiritual, o Papa Clemente VI, que apareceu há 10 anos, ou a Sony. Ele diz que você precisa ensinar ao mundo o que acontece quando alguém morre. Eu disse que não faria isso. Ele insistiu, porque você vê o que acontece. Há muita informação sobre experiências de quase morte, vida após a morte e luto, mas pouco sobre o que ocorre enquanto estamos em transição. Ele disse que isso foi tão deturpado e as pessoas estão tão assustadas que você sabe o que acontece. Você presencia isso. Eu vejo isso com clientes com quem trabalho e também por poder falar com qualquer espírito a qualquer momento. Acho que quando você diz que não tem medo da morte, isso é uma declaração enorme. O trabalho que você faz e o que eu faço ajuda as pessoas a não temerem a morte, porque ao passar pelo fim da vida de um ente querido, não só sofremos a perda deles antecipadamente, mas também confrontamos nossa própria mortalidade. Tipo, eu vou estar lá em algum momento, na mesma posição. O que vai acontecer comigo? Então, isso é uma declaração profunda. Além disso, eu tenho muitos clientes com quem trabalho, conversando com o espírito de um ente querido falecido. A pergunta número 1 que eles sempre fazem é: você está bem? Como você está? E eu quero dizer que eles estão no céu. É o Nirvana. Todos são fabulosos, mas fomos tão inundados e condicionados. Sim, milhares de anos disso, milhares de anos de religião organizada. Isso foi inferno. E meu Deus, será que comeram bacon no dia errado e agora estão no inferno? Tipo, isso é ridículo. Sim, e essa coisa de espírito maligno, eu entendo. Todos os espíritos são amor. É tudo sobre amor. É tudo amor e alegria. Você cresceu em um lar espiritual? Vem de uma família espiritual? Sou um católico em recuperação. Fui para uma escola católica e, por boa parte da minha juventude até o médio. E você ia à igreja? Eu fiquei morrendo de medo. Porque um padre veio na primeira série e falou sobre o inferno. Eu fiquei tipo, o quê? Isso me apavorou. Como aluno da primeira série. Dá para imaginar falar sobre o inferno para uma criança? Eu conto para meus filhos e eles riem.
assim são evoluídos. Eles dizem, isso é ridículo. Eles entendem sobre o outro lado, mas acham o inferno. Se existe um Deus e ele te ama, ele ou ela, ou como você quiser chamar, te ama, por que te jogaria em danação eterna? Porque você cometeu 1 ou 2 erros. Todo mundo comete 1 ou 2 erros aqui. O ponto de tudo isso é aprender. Cometer erros e aprender. Cometa erros e aprenda. Você está aqui para crescer, tropeçar e cair. É como quando um bebê começa a andar. Você gritaria com ele por não conseguir na primeira vez? Não faz sentido. Esse dogma imposto a nós ao longo das gerações é o que causa isso. Mas eu não era muito espiritual. Quer dizer, eu acreditava em Deus. À medida que fui crescendo, comecei a fazer perguntas. Mesmo na escola primária, eu pensava, então se eu matar alguém hoje e me confessar, rezar 7 ou 8 ave-marias, estou tranquilo. E posso sair e fazer de novo e depois só ir. E só. A questão de causa e efeito, mesmo tão jovem, não fazia sentido para mim. Essas ideias básicas simplesmente não faziam. E então você começa a desconstruir muito do dogma. E você pensa, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, depois de um tempo, comecei a buscar outras vias e fui para religiões orientais, filosofias yogis, e lendo a autobiografia de um yogi, comecei a seguir esses caminhos. E isso fez mais sentido, entrando no budismo, taoísmo, hinduísmo. E confucionismo, todas essas diferentes filosofias de ver a vida, pensei, isso faz mais sentido. Karma, isso faz muito mais sentido do que o que esses caras falavam. Essas ideias começaram a fazer sentido, mas foi assim que eu meio que entrei na espiritualidade. Mas sempre foi algo que realmente apenas estava em mim. Mesmo jovem, sempre busquei isso, mas não tinha habilidades. Nunca vi nada. Nada. Nunca canalizei. Nunca fiz nada assim. Esse não era meu caminho, no início. Não que eu tenha essas habilidades agora, mas sinto que tenho um pouco mais disso acontecendo agora, nos bastidores, por trás das cenas, do que antes. Sim, bem, você tem um verdadeiro joie de vivre. Você tem uma alegria de viver e uma risada contagiante. Quando se empolga com algo engraçado, seu campo de energia se torna enorme. Quero dizer, ele se expande, tipo, galacticamente. And so, você acredita que as buscas espirituais nas quais você tem estado envolvido nos últimos anos estão te expandindo espiritualmente? Sei que estão intelectualmente, mas espiritualmente você medita, às vezes por longos períodos, quase todos os dias, certo? Sim, meditei hoje. Conte-nos sobre isso. Por que você medita e como tem sido, do ponto de vista da evolução espiritual, para você? Quais efeitos você tem visto que isso teve em sua vida? Então, para responder à sua primeira pergunta, absolutamente. Meu entendimento espiritual. Minha espiritualidade interior cresceu imensamente. Tornei-me muito mais tranquilo do que antes. Quando eu era jovem, era extremamente irritado com muitas coisas. E então eu era muito impaciente quando era mais jovem. Ser casado com uma boa mulher ajudou muito. Com isso, uma boa mulher acalma um homem, sem dúvida. Mas de modo geral, no lado espiritual. Minha compreensão da vida mudou dramaticamente nos últimos 6, 7 anos. Comecei a meditar profundamente há cerca de 6 ou 7 anos. Quando fui orientado pelo meu guia espiritual a fazê-lo, e comecei a seguir esse caminho, que foi muito difícil. Tentei meditar tantas vezes na vida, mas não conseguia acalmar a mente inquieta. Eu ainda não estava pronto, e isso me ensinou sobre evolução e preparação. Quando você estiver pronto, a habilidade e o conhecimento do livro se mostrarão, não antes.
Se eu tivesse dito a mim mesmo, há 6 anos que estaria tendo esta conversa com você, sobre meu programa, o que estamos fazendo, ou minha vida, eu teria dito, você está louco. Você é insano. Isso não faz sentido. Você vai ser um Spielberg. O que há de errado com você? E eu diria sim, eu não entendia e daria um tapa nele. Eu vou, não, calma. Mas sim, a meditação realmente me equilibrou e ajudou a encontrar respostas para questões profundas da vida. Para mim, a meditação é uma prática espiritual, assim como uma prática física. Tive muitos benefícios para a saúde com a meditação, como a pressão arterial, que ajudam a acalmar. Mas, para mim, aconteceram muitas coisas místicas durante minhas meditações. À medida que você vai mais fundo e pratica por mais tempo, portas começam a se abrir, na sua consciência, por assim dizer. Ao conversar com monges tibetanos e iogues que meditam há décadas, eles concordam com o que eu experimentei e ainda estou vivendo até hoje, e isso nunca acaba. Mas a meditação é uma parte tão poderosa da minha vida que não posso deixar de fazer. Eu me sinto estranho quando não faço. Meu corpo não se sente. Fico desajustado quando não medito. Então, é uma parte importante da minha vida e aconselho todos a tentarem, pelo menos experimentarem no nível que funcione. Você pode compartilhar experiências que teve ao meditar, que você disse serem espirituais extraordinárias? Bem, uma foi assim. Ok, Deus, eu preciso de um nome para este programa que você quer que eu faça sobre espiritualidade. Se você puder me dar esse nome, seria ótimo. Também preciso garantir o URL e registrá-lo, então boa sorte. Eu desafiava o universo, tipo, me arranje um nome que funcione, porque nesse espaço espiritual tudo já foi usado. Quero dizer, tudo. Você também sabe disso. É um dos mais banalizados. Muitas pessoas já usaram nomes nesse negócio. Então eu fiquei tipo... E de repente, essas 3 palavras surgiram na minha cabeça. E uma voz disse, Next Level Soul. Eu pensei, ei, isso soa bem legal. Eu gostei desse nome. Deixa eu ver. Quando saí da meditação, eu disse tipo, todos os URLs estão disponíveis. Eles checaram o escritório de marcas. Ninguém registrou. Ninguém chegou perto disso. Tudo bem, vamos começar. E é assim que começa. Então isso é uma grande coisa. Eu tive visões de coisas... Eu não sei, portas se abrindo. Quase psicodélico. Quase psicodélico no sentido. Não que eu já tenha tido uma experiência psicodélica, mas portas se abrindo para. Eu não diria reinos diferentes, mas imagens diferentes surgiam. Vi vidas passadas nas meditações. Pelo menos é assim que considero vidas passadas. Então, é como se, por isso eu tenho medo de altura. Certo, isso faz sentido, porque vejo algo acontecer ali. Não é medo de altura, mas você entende o que quero dizer? É por isso que não gosto de lugares altos. É por isso. Isso. Eu fico tipo, tá bom, mas essas coisinhas vão aparecer aqui e ali. Tem tido muitos. Sim, sobre a marca registrada e o nome. Tim, meu marido, e eu visitávamos meu irmão e cunhada em Chicago, e eu estava sendo levada a escrever um livro infantil. Eu estava deitada na cama do quarto de hóspedes. Tim já estava acordado, e eu ouvi mensagens de anjos para crianças. Pensei, tá bom, mesma coisa. Isso não está disponível. E a mesma coisa. Preciso registrar a marca, ter certeza de que o domínio está disponível e garantir que posso utilizá-lo. Assim, deitada na cama, verifiquei se era possível registrar a marca. Sim, era. Então eu verifiquei se o nome de domínio estava disponível. Sim, estava. E pensei, certo, lá vamos nós. Quando você recebe esses downloads divinos, que é quando você está sendo guiado. E todos nós estamos. Quando recebemos esses downloads, temos um pensamento na cabeça, qual é o seu processo para discernir se é algo a seguir ou não, especialmente no cinema, onde há muitos falsos. Imagino que em toda a indústria haja, mas qual é o tipo de medidor que você utiliza para dizer certo, vou explorar isso? O instinto.
Há uma diferença entre o ego, a mente egóica e a mente divina. Isso é um termo que já foi usado. Não sei. Acabei de inventar. Tenho certeza de que alguém já disse isso antes, mas a mente divina, no sentido de que, quando uma ideia surge na sua cabeça, e é para alimentar o ego, algo que já passei, e entendo esse sentimento. Ter 1000 empresas, 1000 coisas, 1000 pratos para parecer maior, sentir-se maior, dizer coisas como, ei, eu tenho este projeto, aquele projeto, já passei por tudo isso na minha vida. Ou quando você pensa, como isso pode servir à missão? Como pode servir aos outros? Se vem desse lugar, você se sente diferente. É apenas um sentimento, e é algo difícil de quantificar. É algo que você sente. Um instinto visceral, onde as coisas que estão chegando agora estão muito mais alinhadas com a missão do que com o ego. Se estão no ego, ou se suspeito que estão, eu deixo na mesa ou na prateleira por 1 ou 2 meses. Se ainda estiver lá, reavalio. E aí penso, ok, o que isso realmente vai fazer? Isso vai ajudar? Como isso ajuda outras pessoas? Como isso pode apoiar a missão maior? Essas são perguntas que faço. Antes de me envolver em um novo projeto ou coisa. Vou fazer um filme, mais um filme, provavelmente antes de partir desta vida. Provavelmente será um filme de máfia, porque quero fazer isso não para mim, mas para ajudar os outros. Como é ser abusado e estar preso em algo do qual você sente que pode sair e mostrar às pessoas que elas podem sair dessa situação. E eu tive uma experiência bem extrema, para dizer o mínimo. Mas isso provavelmente seria algo que eu gostaria de fazer, e isso não vem de um lugar de ego, porque eu não me importo com a fama ou fortuna, ou não me importo mais em me tornar um grande diretor de cinema. Se eu fizer filmes, será em serviço dos outros, ou em serviço de uma história que quero contar e que possa ajudar os outros. Mas os dias de eu fazer algo apenas por mim, não sei se posso estar errado, pode voltar, mas agora não é algo que realmente me interessa. Certo? Você não pode deixar todos curiosos sobre o filme de máfia. Sei um pouco, mas por favor, compartilhe o que aconteceu no filme. Então hoje eu tinha 27 anos e fui chamado para um filme de 20 milhões de dólares sobre um ex-gangster. Ele era um, entre aspas, gangster reabilitado e queria fazer um filme sobre sua vida. Então, quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eu já estava preso na teia. Com 26 ou 27 anos, não tinha defesa contra alguém assim. Tipo, eu não sabia como lidar com um valentão e um bipolar. Narcisista, psicopata, essencialmente um sociopata, nesse nível. Eu não tinha nada que fazer. E fui jogado na jogada. Fiquei com aquele projeto por quase 1 ano. E nossos escritórios eram em um autódromo. Você não consegue inventar isso. Nossos escritórios de produção estavam em um autódromo que parecia dos anos 1950, como se Frank Sinatra pudesse aparecer a qualquer momento. E a história disso, de nós tentando tirar esse projeto do papel, conseguir dinheiro, tudo isso, é uma ótima história. Mas então Hollywood levou esse psicopata a sério. E eu fui para LA, conhecendo as maiores estrelas de cinema do mundo, produtores de bilhões. Estou no Chateau Marmont. Estou no The Ivy. Estou no Spago jantando com... Sabe, estou nas colinas de Hollywood. E penso, essa deve ser minha chance. Por que o universo me levaria tão perto? Eu até conheci o Batman. Judeu. Qual? Não posso contar. Você tem que ler o livro. Mas é um dos Batmans. Fui à casa do Batman, à mansão dele, e lá, a 60 centímetros do Batman por 3 horas, conversando sobre filmes e como ele vai fazer parte do meu projeto. E eu fiquei tipo... tudo isso tem que acontecer. Por que o universo faria isso comigo?
Foi onde eu estava até que finalmente fui liberado, graças a Deus, por este homem. Porque eu estava acabado, estava esgotado. Fiquei em depressão por 2 ou 3 anos depois disso. Não filmei nada. Nem estava no ramo. Estava vendendo quadrinhos. No eBay para viver porque eu estava tão destruído. O PTSD era intenso e quase fui à falência. É literalmente sobre. Há 2 dias de assinar os papéis de falência. Quando clamei a Deus porque me endividei tanto, lidando com isso eu não estava sendo pago. Todas essas coisas e erros estúpidos que cometi como jovem, e eu clamei a Deus e disse: Deus, se você quer que eu pague, eu quero pagar minhas dívidas, mas preciso de ajuda. E se você não me conseguir um emprego ou ajuda, vou assinar esses papéis para me proteger. Mas se você me enviar trabalho, eu farei, no dia seguinte. Meu primeiro chefe no negócio. Foi o meu estágio que tive quando comecei. Me liga do nada e diz: Ei, não sei se você está procurando trabalho, mas estão procurando um editor, no norte. Já liguei para eles e falei sobre você, e eles estão interessados. Tudo o que você precisa fazer é ir até lá com seu portfólio. Eu fui. Consegui o emprego. E comecei a trabalhar duro e sair das dívidas. Mas foi uma experiência tão profunda de clamar ao universo por ajuda, e o universo, no dia seguinte. Receber uma ligação assim foi muito poderoso. Isso já ocorreu algumas vezes na vida. Às vezes pedindo você recebe, não? Sim. Bem, isso. E foi o que aconteceu com o programa. Quero dizer, eu apenas disse: ok, confio que você vai ter fé de que vai cuidar de mim e da minha família. Eu vou fazer o trabalho, mas preciso de ajuda. E a ajuda veio, como você viu. Bem, acho que isso é um conceito profundo, porque a maioria de nós é ensinada, especialmente em empreendedorismo, que precisamos ter métricas e olhar as estatísticas o tempo todo, e precisamos ter metas e LA, e tudo isso. Você é um ótimo exemplo de se lançar e dizer: ok, me guie. Claro que você olha as métricas, mas não está focado nelas. Você se concentra em: o que estou fazendo para ajudar as massas? Como posso criar um produto melhor que atenda mais pessoas? É uma suposição correta? Acho que é uma suposição correta. Algo que as pessoas precisam entender também é que haverá várias coisas que precisam ser feitas neste planeta em momentos específicos. Então, certas ideias têm que nascer em um momento certo. Então, quando H.G. Wells começou a criar esses livros incríveis sobre máquinas do tempo. E Frank Baum criou O Mágico de Oz. E essas ideias, esse tipo de histórias não existiam 50 ou 100 anos antes. Nada parecido realmente existia. Mas essas histórias inspiraram gerações. Você fez pessoas do programa espacial voltarem a H.G. Wells como inspiração. E foi assim que começou. Existem ideias, uma necessidade. Em certos momentos da história humana, elas surgem. Um exemplo perfeito é, por qualquer razão, a ideia de dinossauros teve que voltar ao mundo. E o que o universo fez? Deu essa ideia a Michael Crichton. Ei, e se os humanos trabalhassem em torno disso? Certo, ótimo. E para quem ele deu essa ideia? Provavelmente para um dos poucos cineastas no planeta que tinha o poder, habilidade, talento e experiência para criar um filme chamado Jurassic Park. E isso saiu no tempo certo. Essa ideia não foi dada a mim quando eu tinha 20 anos, ou 17. Foi dada a pessoas que podiam executá-la. Então eu acho que quando o momento é certo, essas ideias, missões e paixões precisam nascer, tem que acontecer. Ame-os ou odeie-os, pessoas como Elon Musk e Jeff Bezos, esses gigantes bilionários, estão fazendo coisas que mudaram a forma como vivemos no mundo. Para melhor ou pior, isso alterou nossa visão sobre Steve Jobs na tecnologia. Conhecemos Henry Ford, Edison, Tesla, Nikola Tesla, não o carro. Todas essas pessoas mudam a humanidade. Eu estava ouvindo um livro outro dia, chamado A Psicologia do Dinheiro, de Morgan. Esqueci o sobrenome dele.
Um livro incrível. Recomendo a todos. Estavam dizendo que 15 bilhões de pessoas nasceram nos últimos, sei lá, 2.000 anos, digamos, neste planeta. Mas nos últimos 100 anos, 9 causaram o maior impacto. Ele escolheu 9 pessoas que causaram o maior impacto na história da humanidade. Hitler, Stalin, Martin Luther King, Gandhi, e começou a listar algumas pessoas, e você está. Sim, sabe, foi realmente apenas um punhado de pessoas que fez a diferença. Quero dizer, há muitas outras fazendo coisas, mas essas pessoas estavam aqui para cumprir esses trabalhos. Independentemente, negativo, positivo, seja o que for, tinham missões a cumprir. Espiritualmente. Bem, eu também acho sobre o que você disse sobre ideias. Certamente, há muitas referências a espíritos na literatura, textos sagrados e anjos, e todo esse tipo de coisa. Mas também há ideias que precisam fermentar, que, quando chega o momento perfeito para serem reveladas, então faz sentido, e todas as estrelas se alinham. Eu sempre digo que encontramos as pessoas que precisamos encontrar exatamente no momento certo, e elas abrem portas, para nós e para os outros. Então, voltando ao tema da EQM, vamos revisitar isso por um minuto. Você acredita que as pessoas que passaram por uma EQM escolheram esse caminho antes de nascer? Sim e não, pelo que entendo ao falar com quem teve EQMs. Alguns deles fazem isso. É como se fosse parte do plano deles. Outros, em outras palavras, pelo que entendo, há um plano da alma que você estabelece com seus guias espirituais, o conselho de anciãos do outro lado, e você diz: nesta vida, quero nascer em uma família abusiva porque preciso aprender essa lição. Depois, vou ser rico e famoso porque preciso aprender essa lição e todas as provações que vêm com isso. Assim, você pode aprender tudo isso. E também vamos incluir um pouco de alcoolismo ou vício porque quero passar por tudo isso desta vez. E eles montam uma lista de coisas que querem passar na vida. Ao longo da vida, há saídas que podem escolher. Então pensam: ok, vamos colocar saída aos 32, talvez uma aos 52 e aos 60. Essas são janelas que podem escolher como desvios. É quando experiências de quase morte acontecem. Às vezes, se quiserem que aconteçam, se precisarem, esses são os momentos em que podem sair, lembrando do que querem fazer. E é por isso que sempre há uma escolha. Você quer voltar? Não quer voltar? Muitas vezes, para ir ainda não é a sua hora. Eles não são forçados a voltar, mas empurrados suavemente de volta para a sua experiência. Mas, pelo que entendo, você escolhe isso. Às vezes, essa é uma maneira de lidar com isso. A outra é, às vezes. São conversas profundas e longas. Então vou explicar da melhor forma que sei, e não sou especialista, que às vezes você se desviou tanto do seu caminho. Então digamos que eu precisava ser astronauta. Eu precisava ser astronauta nesta vida. Eu precisava ser astronauta e eu não sou mais um astronauta. Decidi dançar. E vou apenas dançar. Vou ser um dançarino, mas eu realmente preciso ser um astronauta. Esse é o meu ponto nisso. Eu escolhi ser um astronauta, por qualquer motivo. Saí do caminho e agora estou dançando. Algo vai acontecer. Às vezes, uma experiência de quase morte é jogada nesse momento para te sacudir e dizer: ei, este é o seu caminho. Você quer simplesmente desistir e começar de novo? Ou quer voltar para estar à estrada porque é isso que você queria e é isso que os guias espirituais e o outro lado meio que fazem? Essa é a minha compreensão disso e meu entendimento rudimentar disso. Você mencionou antes sobre alguns denominadores comuns que as EQMs experimentam. Ouvimos muito sobre o túnel e sobre amor puro. Ouvimos Eben Alexander falar sobre a música celestial, que cada nível o levava mais alto. Nisso, você acha que há um tipo de personalidade que experimenta uma EQM ou é algo que acontece com todos?
Tive. Falei com o Dr. Eben Alexander, que era um ateu completo e totalmente lógico, mas agora não é. Uma pessoa que esteve no espaço espiritual o tempo todo. E eles mudaram. Tive pessoas educadas. Tive pessoas sem educação. Tive pessoas de todos os tipos. Não existe um tipo de personalidade que você possa. Quero dizer, de pessoas militares, tipo... mais militares, que tiveram experiências de quase morte no campo de batalha. Tive médicos, enfermeiras, bombeiros, um mergulhador da marinha. Todo mundo. Cavaleiro, apenas uma garota, andando de bicicleta. É todo mundo. Não há diferença de personalidade. E cultura e educação e socioeconômico. Tudo isso é irrelevante, certo? É um ponto discutível. Eu já tive. Tudo diferente de várias maneiras. Uma coisa que percebi é que, culturalmente, pelo menos no espaço americano, não temos muitas pessoas espanholas se manifestando, falando sobre isso, a menos que falem inglês. Mas no espaço latino-americano, quando comecei a olhar para experiências de quase morte no espaço espanhol, que é o que tenho feito desde que lançamos um canal em espanhol, há centenas, milhares, dezenas de milhares nessa língua. Mesmo que muitas pessoas assistam a um programa como o meu, não veem muita representação. Há afro-americanos, asiáticos, hindus. Já tive pessoas de todos os tipos, mas pende mais para o lado americano porque estamos na América. Mas se você estiver em outro país, haverá, eu diria, a mesma quantidade de pessoas, naquela língua ou cultura que também está passando por isso. Culturalmente, em algumas culturas, simplesmente não se fala sobre isso. Elas ainda não chegaram a esse ponto. Para ser honesto, era um tabu há 10 anos, 15 anos atrás. Essa conversa não acontecia há 15 anos, Julie. Você não teria um programa assim. E isso é tão aberto, e há tantas pessoas assim por aí. Meu programa não existiria há 15 anos, não no nível que está agora. As pessoas estão prontas e querendo ouvir sobre essas informações. Agora. Se você tivesse que surgir com uma porcentagem da população que vive uma EQM, você tem um número que vem à mente? Acho que o número que eu vi é algo como 2%, 3%, 4% da população. É uma quantidade substancial de pessoas. Estamos falando de milhões e milhões porque nossos métodos de ressuscitação melhoraram. É por isso que há tantos mais casos. Essa é a questão principal. A única razão para haver mais é porque podemos ressuscitar pessoas dos mortos. Há registros disso na Bíblia, há registros disso na Grécia, há registros disso na Índia. Mas são poucos e espaçados porque eles simplesmente não tinham RCP naquela época. Não tinham coisas básicas para ressuscitar alguém. Mas sim, agora é muito substancial. Sim, interessante. Por que você acha que estamos em uma situação onde as pessoas estão ávidas por essa informação? Há um despertar espiritual no planeta. Não há dúvida sobre isso. Fale conosco sobre isso. O que você acha que acontece lá? Eu acho que a consciência da humanidade está crescendo. Estamos nos tornando mais conscientes de nós mesmos. As pessoas estão abandonando a religião organizada em massa. Estão buscando respostas diferentes e se tornando mais críticas das respostas dadas por instituições que existem há séculos. As pessoas estão começando a olhar e buscar mais porque sentem isso dentro do planeta. Eles estão sentindo isso na consciência da humanidade. Muitas coisas negativas que acontecem no mundo hoje estão diretamente relacionadas a esse despertar. Em outras palavras, se algo precisa ser curado, deve vir à luz. E não é uma experiência agradável. Isso me foi dito por tantos canalizadores, médiums, pessoas que tiveram experiências de quase morte e convidados do meu programa, porque eu sempre pergunto, por que isso? Quero dizer, estamos em guerras, por desavenças de milhares de anos. Sério? Ainda discutindo isso? Ainda estamos assim? Não podemos simplesmente ser humanos uns com os outros? E tem que ser dessa forma. Para as pessoas perceberem, não vou deixar isso acontecer mais. Nós escolhemos não fazer isso. Se alguém questionar,
Basta olhar como nos tratamos agora, como espécie e como nos tratávamos. 200 anos atrás. 300 anos atrás. Você poderia ter matado alguém por um jogo ruim de pôquer e ninguém olharia. Agora isso não é mais aceitável na sociedade em que vivemos. E um dia vamos olhar para o que fazemos agora e pensar, meu Deus, éramos bárbaros. Nem todos tinham assistência médica. Você podia falir alguém porque a pessoa adoecia. Isso não faz sentido. E vão perguntar, quanto custava a escola? Quanto custa? Só usando isso como exemplo. Mas eu prometo a você, daqui a 100 anos, eles vão olhar para este tempo e nos chamar de bárbaros absolutos. Bárbaros absolutos. Por mais avançados que pensemos que somos, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas já andamos. Um longo caminho desde os tempos de Jesus. Não estamos crucificando pessoas. De modo geral, não estamos crucificando. Agora. Nós os crucificamos no Twitter. Mas Figurativamente, não literalmente, certo? Sim. e isso também vai mudar à medida que continuamos avançando. Vamos ficar bem. Isso não é suficiente. Já chega disso. Não podemos mais fazer isso. Está acontecendo. E essa nova geração que está surgindo, as crianças estão nascendo. Elas estão chegando, conectadas de uma forma tão diferente da minha e da sua. Dá pra ver. Tenho filhos. Vejo na maneira como encaram a vida, na forma como olham pra ela. Eles simplesmente olham para as coisas que estão acontecendo. Tipo, racismo não faz sentido. Sim, não faz. E eles pensam não, mas em um nível fundamental. Eles entenderam isso de forma profunda, e minha geração também, mas acho que não se dilui, mas evolui um pouco mais, como de onde meus avós, ou, Deus me livre, bisavós, pensavam sobre certas ideias até onde estamos. Estava andando, estávamos passeando pela Itália e entrando em igrejas, e minha esposa teve que colocar um chale porque estava com uma camiseta, ou uma regata normal, não sexy, mas ela estava de shorts, então teve que cobrir as pernas e colocar um chale para entrar na igreja. Que ideia antiga e bárbara. Eles ainda andam como se as mulheres não pudessem mostrar um ombro. E isso em uma igreja católica. Fiquei chocado que ainda era assim. Uau, esses caras ainda estão batendo nessa tecla. Certo, boa sorte. Exatamente. Bem, as crianças já chegam sabendo muito mais. Cada geração é mais sábia e evoluída, sem dúvida. Não consigo nem te dizer quantas vezes vi um bebê que usa um iPad muito melhor do que eu, e eles nem falam ainda. Exato, sem dúvida. Fale sobre como estão conectados. Sim, eles se conectam a eletrônicos. And I think it's... Eu não sei. Os irresponsáveis. Acho que é uma visão curta quando dizemos que essas crianças que jogam videogame o tempo todo precisam estar estudando algo, seja o que for. E ainda assim, li que isso cria caminhos neurais no cérebro, permitindo pensar e resolver problemas de forma diferente do que nós. Talvez. Você provavelmente joga videogame com seus filhos, mas aqueles de nós que não fazem isso ainda olham para isso e acho que toda geração faz. Meus pais odiavam rock and roll e eles eram todos sobre Frank Sinatra e os clássicos e coisas assim. E então você entra no punk rock e vai para o que for e depois entra no rap e cada geração dizendo, essa música é terrível. Bom, quero dizer, para ser justo, a música de hoje é terrível. Quero dizer, vamos ser sinceros. Vou ser o velho rabugento. Não, estou brincando. Tem música ótima por aí agora, mas algumas são simplesmente horríveis. Cher lançou um álbum de Natal. Ouvi dizer que você viu a Cher. Não tem como errar com a Cher. Mas sim, sou um purista do rap, então eu amo rap. Eu amo hip hop. Mas tipo, o que está rolando hoje em dia, eu fico tipo, o que é isso? Agora sou o cara velho dizendo que isso não é rap de verdade. Naquela época, o rap era insano, fora do comum, esse tipo de coisa. Mas sim, eles estão vindo com a cabeça diferente. Eu jogava videogame na infância. Não jogo mais. Não tenho o mesmo interesse. Mas quando era criança, jogava Nintendo. Tipo, nossa. Quero dizer, eu ficava cego. Meus olhos embaçavam porque jogava tantos videogames. E estou bem. Eu assisto TV. Você acabou bem. Eu acabei bem.
Quero dizer, muitos desses mitos tentam apoiar seus filhos no que os interessa e encontrar o lado bom no que eles fazem, espero, e ajudar nisso. É assim que eu abordo as coisas. Meus filhos agora Roadblocks adoram Roadblocks. Adoram Roadblocks. É como esse novo videogame construindo mundos. Eles passam horas assistindo alguém construir uma casa nesse lugar. E eu penso, bem, eles estão aprendendo. Yeah. I mean, they're learning. I mean, eles aprendem. Ouvi um general da Força Aérea, acho, não lembro de qual ramo militar, dizer que as crianças conseguem pilotar helicópteros agora, porque têm caminhos neurais no cérebro que lhes permitem lidar com os computadores de bordo, enquanto alguém da minha idade ou da sua não conseguiria fazer isso porque nossos cérebros não entenderiam, já que não temos esses caminhos. Eu acabei de ver um filme chamado Gran Torino. Não Gran Torino, mas Gran Turismo, que é uma história real sobre um simulador de jogo de corridas. É a mais precisa. Representação de simulação de jogo já criada no mundo das corridas. Alguém teve a ideia maluca de permitir que os melhores jogadores de videogame tentassem correr em uma corrida real. Esses jovens, resumindo, é baseado em uma história real. Eles venceram. Eles jogaram tantas vezes, essas pistas tantas vezes, sabiam tanto que jogaram. Tinham milhares de horas, na simulação que seus caminhos estavam gravados e tudo físico que aprenderam ao longo do caminho, mas se tornaram imparáveis. É realmente notável. Sim. Bem, é isso que os pilotos fazem, certo? Eles vão para o simulador e precisam fazer isso um certo número de horas por ano para renovar suas licenças. Você diz que estamos aqui por pouco tempo para fazer o trabalho da nossa alma. Nunca deixe que o medo pare o processo. Dentro de você, encontrará uma conexão mais profunda com o universo. Esta é a força que você precisará. Eu disse isso? Você disse, viu? Uau, não é nada mal. Eu sei. Como você vê o trabalho da sua alma? Se tivesse uma missão, qual seria? É o que estou fazendo agora. É o que faço agora. Meu trabalho aqui é compartilhar essa informação de espiritualidade, de diferentes caminhos de espiritualidade, da história humana, da história espiritual, e plantar sementes ao redor do mundo para o máximo de pessoas, para bilhões, tanto quanto eu puder. Através de entrevistas e outros meios, estratégias que usarei no futuro. Mas é isso que estou aqui para fazer. É o que me deixa mais feliz. E não há erro ou coincidência que eu tenha vindo da indústria cinematográfica. Tenho conhecimento e experiência em mídia, pós-produção, em contar histórias. Além disso, entrevistei 1000 dos maiores cineastas e roteiristas da história, entendendo seus processos, destrinchando suas obras. Então, toda essa informação está dentro de mim. Foi como uma tempestade perfeita para criar a versão do Alex que você vê, na sua frente agora. E eu sempre me pergunto por que eu tive que passar pela indústria do cinema, se era aqui que eu deveria chegar. Por que segui esse caminho? Eu poderia ter escolhido 1000 outros. Poderia ter sido monge. Eu poderia ter sido isso ou feito aquilo. Mas não, este é o caminho que eu precisava trilhar para chegar a este lugar e ir aonde estamos indo, mais longe. Assim, lancei um podcast sobre espiritualidade em 3 semanas. Pois já tinha tudo para ser. Embalar isso de forma que seja bem recebido pelo seu público, para que ressoe. E eu também tive que fazer 1000 episódios de outro programa por 5 ou 6 anos para chegar ao ponto em que eu poderia pegar a bola e correr rapidamente, começando este novo programa, porque eu já tinha 1000 horas de experiência entrevistando pessoas e entendendo esse processo, tudo está perfeitamente preparado. Você começa a olhar para trás, e só assim pode entender a perfeição de tudo isso. Quando você está no meio, é difícil. Mas ao olhar para trás, pensa, graças a Deus eu não saí com aquela mulher. Deus, graças a Deus eu não casei com aquela garota. Graças a Deus eu não aceitei aquele emprego. E na época,
Pode ter sido a pior coisa que já aconteceu. Você foi demitido. Mas por ter sido demitido, começou o seu novo negócio. Quando começou o seu novo negócio, isso se transformou nisso. Isso. Tudo funciona exatamente como deveria. E se você entender isso e permitir que isso aconteça, em vez de com você, sua vida se torna muito mais fácil. Concordo. E acho importante também dizer que você não precisa fazer 1000 entrevistas para que sua mensagem seja divulgada. Para uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos, todas as habilidades que você adquire sendo mãe, dona de casa ou o que for, estão te guiando no seu caminho, que é único. Concordo com você. Não quer dizer que você não possa fazer o que eu faço porque não trilhou o mesmo caminho que eu. Só vai ser diferente. Ninguém vai competir comigo e eu não vou competir com mais ninguém. Não posso competir com ser mãe que fica em casa. Essa não é a minha habilidade. Ou seja, eu não entendo esse mundo. Eles poderiam trazer algo, através de suas experiências de vida, para um show, se quisessem. Um show que eu nunca conseguiria fazer em 1 milhão de anos. Assim como quando alguém tenta competir comigo, é uma batalha perdida. Não posso competir com você. Você não pode competir comigo, porque somos muito diferentes. Temos experiências de vida distintas, então seguimos caminhos diferentes. Acredite, de alguém que idolatrava cineastas, ao longo do caminho, eu gostaria de ser esse cara porque ele conseguiu aquilo, e eu tentei seguir esse caminho e não funcionou. Estudei todos esses caras e anos depois conversei com muitos deles no meu programa, e realmente entendi o que aconteceu. Só quando comecei a trilhar meu próprio caminho é que tive algum sucesso em tudo que fiz na vida, ao parar de seguir o caminho de outra pessoa. Não há como seguir o caminho de alguém. Você pode se inspirar, mas precisa descobrir seu próprio caminho sozinho. Aliás, também fui inspirado por outros podcasters que agora conheci e que eu idolatrava. Quando eu estava crescendo nesse lado do negócio, agora muitos me perguntam o que fazer e eu fico o quê? O quê? É fascinante como o mundo funciona. Concordo. Uma última pergunta. Por que encarnamos ao encerrarmos aqui? Para aprender, crescer, vivenciar coisas aqui. Crescemos mais rápido aqui do que do outro lado. Vamos crescer do outro lado, mas é como um exercício intelectual versus um exercício físico. Posso te falar sobre como cozinhar, mas até você entrar na cozinha e começar a quebrar um ovo, misturar temperos, testar, sentir o calor, queimar a mão e cortar o dedo porque estava picando cebolas, até você entrar nessa experiência, realmente não vai aprender. Você aprende muito mais rápido, estando dentro do que falando sobre ou pensando intelectualmente sobre isso. Então, do outro lado, há lições a serem aprendidas. Mas aqui, isso é um doutorado. É o nível mais alto de ensino no universo, pelo que entendo. É difícil aqui embaixo e você aprenderá mais rápido. Falei com alguém que teve uma experiência de quase morte. Foi uma história incrível. Ele está andando pelo céu e um espírito que conhece se aproxima e pergunta: "O que você tem feito?" "Eu quero o que você tem." Ele responde: "Ah, eu tenho passado um tempo na Terra." E o outro diz: "Meu Deus, eu quero um pouco disso." Ele avisa: "Cuidado, não é fácil lá embaixo. É complicado. É como quando você encontra um velho amigo da faculdade e ele está incrível. Ele ficou sarado, com um tanquinho, musculoso, a pele perfeita. Eles dizem: "O que você está fazendo?" Ele responde: "Tenho me alimentado bem e malhado." Ele diz: "Ah, eu quero o que você tem." Eu digo: "Bem, não é fácil. Comer saudável e malhar todo dia, dá trabalho, mas esses são os resultados." A mesma coisa aqui. Viemos aprender lições em uma vida. Às vezes nossas vidas duram 5 minutos, às vezes 100 anos, e aprendemos lições. Elas não precisam ser grandes missões. Pode ser tão simples quanto ajudar outra alma, ensinar outra alma, ser a mãe, irmão, namorado, namorada, irmã, irmão dessa alma, até que o trabalho dessa alma esteja concluído. Talvez a morte dele seja a última lição. Estou aqui para te ensinar empatia, porque vou partir. E essa é uma lição que você queria aprender. Então eu vim aqui para te dar uma força.
E depois poderíamos falar sobre grupos de almas e coisas assim. Mas você está aqui para aprender e crescer. Eu realmente acredito que somos algoritmos de Deus. De muitas maneiras, porque um algoritmo, por natureza, é pré-programado para algumas coisas. Mas uma vez que você o solta, ele faz sua própria coisa, em uma direção predeterminada. Mas como ele faz isso realmente depende do algoritmo. Então acho que isso somos nós. Estamos aqui com um plano único, mas como chegamos lá? Há pontos no mapa que precisamos alcançar, e como chegamos lá depende de nós, com nosso livre-arbítrio. É uma experiência empolgante, assustadora, perigosa e divertida. A vida é a jornada definitiva, o caminho definitivo, a festa definitiva, o funeral definitivo, o tudo definitivo. Está tudo englobado em uma coisa só. Mas estamos aqui, no fim das contas, para aprender, e crescer, e ser apenas para aprender lições. E você volta para aprender novas lições. Não porque tem que, mas porque quer. Porque uma vez que você experimenta isso aqui, você quer voltar, você quer aprender. Talvez você tire uma folga. Já ouvi falar de vidas de férias, não sei se você conhece. É como, sabe, minhas últimas 3 vidas foram difíceis. Posso simplesmente, não quero pensar em nada. Só quero, sentar em um iate em algum lugar e comer e beber no Mediterrâneo. Isso é legal? Posso fazer isso? Já ouvi falar dessas vidas. Acho fantástico. Não vou aprender muito este ano. Desta vez só quero aproveitar a Terra. Posso fazer isso? Então, tem essas vidas também. Tenho certeza de que quem ouve pensa, quero uma dessas vidas agora. Sim, bem, estamos aqui para criar. Criamos. E então, o que fazemos? Morremos. Voltamos ao céu. Fazemos de novo. Criamos nossa próxima vida com o que queremos explorar. Próxima rodada. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? A melhor maneira de acessar é nextlevelsoul.com. Não sou difícil de encontrar. Se você digitar Next Level Soul no Google, nossa página do YouTube aparece, onde estão todas as entrevistas. Em áudio, elas estão nas principais plataformas de podcast: Apple, Spotify, Google, entre outros. Mas nextlevelsoul.com é meio que o centro de tudo, então você pode ir lá. Tive a oportunidade de participar do seu programa, que foi muito divertido e uma grande honra. Estou feliz que você tenha tirado um tempo para retribuir o favor e estar no nosso programa, compartilhando um pouco da sua sabedoria com todos nós. Enviando amor de Sweet Home, Alabama, e do Texas, onde Alex está. Nos vemos na próxima. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.